Olá, vamos agora ver o teorema ergódico multiplicativo no caso de fluxos e vamos reduzi-lo à prova do teorema que nós já vimos para o caso de transformações. Então, a prova usada, portanto, a principal ferramenta técnica que nós vimos, que nós usamos na prova, foi o teorema ergódico subaditivo. Okay? Então, o que nós temos que fazer é estender o teorema ergódico subaditivo para fluxos. Ok? Então, eu sei que isto já foi essencialmente tratado no curso de teoria ergódica, eu vou só fazer aqui uma pequena revisão. Tá? Então, se o teorema ergódico subaditivo vale para fluxos, para um cociclo subaditivo para um fluxo, sempre que eu tenha a condição de integrabilidade, não para o primeiro, não para o G1, para a família subaditiva G1, no tempo 1, mas para o supremo, para t entre 0 e 1, do GT+, da parte positiva do GT. Então, se este supremo, esta função sup de GT+, para t entre 0 e 1, se esta função for integrável, então vale o teorema ergódico subaditivo para o fluxo. Okay? Eu posso tomar o limite quando o t vai para mais infinito em R. Okay? E, bom, como é que nós fazemos isso? Nós essencialmente observamos que nós podemos comparar o GT de ômega sobre o t, nós podemos compará-lo com estas duas diferenças, que é o G na parte inteira de t ômega mais o G em t menos a parte inteira, usando aqui a subaditividade, e do outro lado nós podemos colocar o G da parte inteira de t mais 1 menos o G da parte inteira de t mais 1 menos t. Okay? E este enquadramento nos permite agora usar isto aqui para calcular o limite. E vamos ver, portanto, o limite, se eu usar aqui o G, parte inteira de t sobre t, isto é a mesma coisa que trabalhar com números inteiros. Okay? E este pedaço é apenas o G entre 0 e 1. Okay? Porque esta expressão aqui tem apenas valores entre 0 e 1, assim como esta aqui. Tá? Então essa é a intuição que está por trás. Então, quando eu olho para este tipo de limite, o Gn sobre n, isto é a mesma coisa que olhar para qualquer t, quando t vai para o infinito, é a mesma coisa que olhar para isto aqui, substituindo, isto é menor ou igual, que característica de t mais 1, com t vai para o infinito, e portanto eu posso enquadrar com limif e limsup, e portanto eu obtenho que os limites vão existir, estes dois limites aqui, eles existem, e tudo isto fica igual a este, se só se esta parte vermelha dividida por t vai para 0. Mas como t aqui é qualquer, se eu puser o supremo aqui e dividir por t e isto for para 0, está resolvido, valem todos estes limites, este limite existe. E é igual ao limite e ao limite super. Okay? Certo? Então se eu escrever φ como este supremo, vem isto aqui vai para 0, Então relaciono o limif com o lim sup, fica tudo certinho. Okay? Então nós precisamos de provar essencialmente que este limite vai para 0. Okay? Mas vamos usar a condição do que o supremo é integrável. Okay? Portanto, o fato do supremo ser integrável, isso implica que esta expressão φ menos φ, composta com o tempo 1 do fluxo, é integrável. Okay? E, portanto, isto segue que o φ composto com o fluxo dividido por t vai para 0. Porquê? Porque é uma função temperada. É um jeito de provar
Isto aqui funciona como uma função temperada. Okay? Então, a relação para o limite da família em T com a sequência da parte inteira de T, de fato, é uma relação mais ou menos arbitrária. Eu escolhi dividir o intervalo da reta real, de 0 até infinito, digamos, ou de menos infinito a mais infinito. Eu decidi dividir nos números inteiros. Okay? Mas nós podemos simplesmente, por exemplo, dividir em pedaços de tamanho A. Eu posso fixar o número inteiro A, positivo, e posso fazer agora os múltiplos de A, K, A com K pertence a Z, posso dividir e posso tomar agora a divisão, essa divisão e usar o menor múltiplo de A mais próximo de T. Okay? E substituir isto pela parte inteira de T em todas as fórmulas anteriores. Portanto, a divisão em números inteiros, quebra em números inteiros, é perfeitamente arbitrária. Portanto, de fato, uma vez que eu posso tomar um A positivo qualquer, o que nós precisamos realmente é a integrabilidade do supremo da parte positiva da função g de S para S em algum intervalo não vazio que contenha o zero. Algum intervalo não degenerado que contenha o zero. Okay? Porque isso vai-me dar uma integrabilidade num certo pequeno intervalo, né? De 0 até, digamos, um certo A positivo, e a partir daí eu faço a divisão da reta e obtenho o resto. Podemos então considerar um cociclo, né? E um fluxo que preserva uma certa medida em M, de tal forma que, bom, esta é a definição de cociclo, e de tal forma que o sup, né, da parte positiva esteja em do log mais do cociclo esteja em L1 com o S entre 0 e 1 ou 0 e A, qualquer A positivo. Okay? E a partir daí segue tudo o resto, que eu posso aplicar o teorema ergódico subaditivo e, portanto, eu posso repetir todo o argumento que eu fiz para trabalhar com a existência dos limites em R. Okay? Então eu posso calcular agora estes lim sups, primeiro, né, têm as mesmas propriedades que em tempo discreto, quando eu trabalho com tempos inteiros. Portanto, eu tenho os expoentes, eu tenho as filtrações, tenho os espectros Lyapunov e funciona tudo do mesmo jeito. Okay? Uma vez que os racionais são inumeráveis e densos em R, então todo aquele argumento que envolvia mensurabilidade, okay, pode ser provado novamente. Porquê? Porque cada vez que eu tomar um limite sup, um limite, quando t vai para mais infinito, ou quando t vai para menos infinito, eu posso enxergar isso como uma sequência de tempos racionais indo para infinito ou indo para menos infinito, e portanto eu estou tomando limite, é como se eu estivesse tomando limite numa sequência. Okay? E independentemente da escolha da sequência que vai para infinito ou para menos infinito, o limite é o mesmo. Okay? Porque nós vamos obter que os limites existem. Okay? A mensurabilidade é que nós vamos dizer o limite coincide com o limite obtido ao longo de uma sequência e, portanto, eu posso usar os teoremas que dizem que o limite de uma sequência de funções mensuráveis é mensurável. Okay? Então, esse tipo de construção, né, permite recuperar todo o argumento. Okay? Trabalhando com produtos com as potências exteriores, podemos pegar esta família de novo, agora em T, em vez de tempos inteiros, mas de tempos reais. Né? O teorema ergódico subaditivo dá-nos um conjunto de medida total onde estes limites existem, com as potências exteriores. Podemos relacionar, né, com os autovalores agora da sequência de operadores autoadjuntos em T, ATX transporte com ATX raiz quadrada, exatamente da mesma maneira como antes. Okay? Então, nós vamos obter uma decomposição definida, na decomposição do R dentro da decomposição em soma direta, definida, né, daquela maneira que nós já vimos, com as mesmas propriedades, invariante, em cada subespaço nós temos exatamente os valores dos expoentes, vamos ter a convergência uniforme, vamos ter a regularidade também para o futuro e para o passado,
nós temos que o determinante tem uma taxa exponencial de crescimento dada pela soma dos expoentes de Lyapunov com multiplicidades. Okay? Falta só observar que quando trabalho com fluxo, né, eu estou assumindo automaticamente que ele é invertível. Né? Tá? Ele é automaticamente invertível, porque é um fluxo. Né? Estamos assumindo que o fluxo está definido para todos os tempos reais. Se eu trabalho, né, com portanto, observamos que isto aqui é uma função multiplicativa, né, e, portanto, usando o teorema ergódico, agora pode ser o teorema ergódico aditivo, né, nós vamos obter que este integral, né, coincide com esta soma. Ok? Porquê? Porque este integral, pelo teorema ergódico de Birkhoff, ele vai ser dado por... Eu posso trabalhar com tempos inteiros ou com tempos reais. Né? Isto aqui é o limite, é exatamente este limite. É o mesmo integral, é o integral deste limite. Né? Mas este limite é igual a esta soma. Então, o integral disto aqui vai ser igual ao integral desta soma. Okay? Estou usando o teorema ergódico de Birkhoff para fluxos. Okay? No caso particular em que o A de t de x é exatamente a derivada do fluxo, okay? Para um fluxo C1, para um fluxo gerado para um campo C1, campo X, né? Que preserva uma certa quantidade de probabilidade μ, okay? Com a mesma condição de integrabilidade, que é automaticamente satisfeita, por exemplo, se a variedade é compacta, okay? E se o campo é C1. Então, na mesma condição de integrabilidade, nós vamos ter que uma certa direção, que é a direção do campo, né? A direção do campo, que é invariante, okay? Ela vai ter expoente Lyapunov nulo. Tá? Ela é invariante, automaticamente invariante QTP, bom, a não ser que o campo tenha singularidades em todo lado, o campo tenha uma medida que seja concentrada nas singularidades. Isto aqui, claro, aí não faz sentido, mas em geral, se, né, eu tenho aqui um ponto regular, eu vou ter uma direção invariante, que é a direção do campo, e nós vamos ver que os expoentes de Lyapunov são sempre nulos. Né? Então, observamos que a norma da derivada, né, a norma do operador, certamente é maior ou igual que a norma, que este quociente aqui, que é a taxa de crescimento numa direção particular, que é a direção do campo. Então, o log da norma é maior ou igual que o log desta expressão aqui, mas acontece que o dxt x de x é igual ao x no xt de x. Né? Isto é igual ao campo lá na frente, no ponto xt de x. E, portanto, este log de dxt, a sua parte positiva, é maior ou igual que isto aqui, porque é o quociente de x em x de t por x, pela norma do x. Né? Então, é maior ou igual que esta diferença aqui. Certo? Então, isto aqui é integrável. Nós estamos assumindo que isto é integrável, então esta expressão é integrável. Como isto é integrável, okay, pelos mesmos argumentos na prova da existência de funções temperadas, mais o teorema ergódico subaditivo, nós vamos saber que isto aqui vai para zero, né? E por outro lado, né, isto é o limite, é o expoente de Lyapunov nesta direção. Okay? Então tem uma função, isto aqui é uma função temperada. Okay? Logo, isto vale QTP, né? Isto vale QTP por causa da prova do lema das funções temperadas. Podem ver atrás nos vídeos. Então, nós sabemos que, né, que QTP, o expoente na direção do campo, é zero. Né? Isto aqui corresponde ao expoente na direção do campo. Corresponde a este expoente. Corresponde a trabalhar com isto aqui. Né? Então, o expoente na direção do campo é zero. E, portanto, é por isso mesmo que nós dizemos que, para um campo, uma medida é hiperbólica se todos os seus expoentes de Lyapunov são não nulos, exceto a direção do campo. Okay? É por essa razão que nós colocamos a exceção da direção do campo, porque a direção do campo é sempre uma direção de expoente zero, QTP, para qualquer medida de probabilidade invariante. Certo?
Em seguida vocês têm referências para estas provas. A referência principal é esta aqui, okay? E depois tem provas mais modernas, tem provas mais recentes que envolvem outros truques de geometria, envolvem um jeito mais abstrato de enxergar a prova. Tem uma prova também no livro de manhã, okay? Uma prova diferente, certo? Então, o livro de manhã é em inglês, isto aqui é uns apontamentos dele, e aqui a prova original, né? De Ozell Edits, obtida em 1968, publicada em 68. Okay? Aqui o paper do Ranganathan, com a ideia da prova que eu apresentei aqui. Okay? E aqui uma outra prova também, pelo Ruel, que usa, enfim, a prova do Ranganathan, essencialmente, misturada com outras ideias, né? Dá a prova do Ruel. Okay? Portanto, aqui são as principais referências relativas a este assunto, a esta prova aqui.